51. Amém. Meus amados, o tema da mensagem, o tema da manhã da consagração é: venha como o quê? Como estás. Muito falado, né, essa frase. E sempre o pessoal pontua: venha como estás, mas não permaneça do jeito que você está. Meus amados, esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, né? O YouTube é a única rede social que eu costumo usar. A gente está falando sobre pecados digitais, né? E eu costumo usar o YouTube para ver vídeos, né? Para vídeos de teologia, de atualidades. E aí eu vi um vídeo que é assim, a moça, né? Aqueles vídeos bem pequenos, né? A moça falando assim: por acaso você se lava para depois tomar banho? Por acaso você... Alguma coisa assim que ela estava falando, não sei exatamente não, mas alguma coisa assim que ela estava falando. Por acaso você conserta o carro para depois levar para o mecânico? Aí, um jeito engraçado, ela fala para a câmera: então por que você quer consertar sua vida primeiro para depois voltar para a igreja, para depois buscar Jesus? Né? É impossível. E achei bem interessante, né, a forma que ela fez, né? Um pouco não, bastante engraçado, achei na hora, né? E aí, isso me fez lembrar do início da minha caminhada cristã, de algumas dificuldades que eu tive, e também, né, a gente aconselha, a gente faz esse trabalho, e é uma dificuldade que não foi só minha, mas de muitas pessoas, de saber lidar com o pecado, de saber reagir da forma correta diante do pecado. Martinho Lutero, ele disse o seguinte, ele disse que as tentações dele se tornaram mestras dele. As tentações dele ensinaram muito, né, a ele, né, como se portar diante de Deus. E não somente as tentações, mas os nossos pecados também, né, não no sentido tipo assim, né, se largar o pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que os nossos pecados, né, diante daquela dificuldade, diante da queda, diante do ato pecaminoso, né, a gente pode pegar o limão e fazer uma limonada. E este salmo, ele fala justamente disso, de um homem que depois de confrontado, passou um tempo com o coração endurecido. Aliás, né, aparentemente o rei Davi, ele trilhou aquele caminho que todo cristão conhece, que é o caminho da indiferença, o caminho do automático, de se largar no automático, e de não prestar atenção na sua vida, e de não julgar a si mesmo, e de analisar como que está a inclinação do coração, aquela vigilância espiritual que a Bíblia ensina. E Davi aparentemente estava assim, caiu em pecado com Batseba, né? E muitos vão dizer que quando o autor diz que quando os reis iam para a guerra, né, Davi não estava no campo de batalha, mas estava
em Jerusalém, estava ali no momento ocioso, e ali os seus olhos foram seduzidos ali, né, pela nudez de Batseba. E aí, os irmãos conhecem bem a história, ele cai, e não somente adultera, mas mente muito e comete assassinato. E eu vou dizer assassinatos, porque da forma que ele matou Urias, foi uma estratégia de guerra, não suicida, tipo assim, olha, vamos ter não com o propósito de, vamos ter estratégia, muita gente vai morrer, mas isso aqui vai, num aspecto geral, vai trazer algo bom para o nosso reino, para o fim dessa guerra, para o nosso êxito. Mas ele planejou não somente a morte de Urias, mas da turma que estava junto com Urias. Né? E aí ele comete esse pecado grave, né? Adultério. Primeiro ele cometeu o pecado, né, do desejo, né, da luxúria ali. E ali ele vai escalando, né? Comete adultério, fala mentiras e comete assassinatos. E aí ele é confrontado pelo profeta Natã, e o profeta Natã dá a sentença de Deus, fala, Deus te perdoou, você vai escapar da morte. Segundo a lei, a pessoa que praticasse esse pecado, não tinha sacrifício, não tinha nada. Né? Segundo a lei de Moisés, a pessoa tinha que ser eliminada do povo de Israel. Mas como Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser, Ele disse para Davi, você não vai morrer, mas outros vão morrer. E aí morre o seu filho ali, né, recém-nascido, e a consequência do pecado dele traz desequilíbrio para o reino, né? E vários assassinatos ocorrem. Estupro e assassinatos ocorrem na sua família. Mas Davi se arrependeu. Glória a Deus, igreja. Mas Davi se arrependeu. Nessa primeira parte da pregação nós vamos falar de arrependimento, de pecado. Vamos falar da santidade de Deus. Vamos falar, né, da necessidade e da urgência de pedirmos perdão a Deus. Meus amados, o pedido de perdão, ele é muito importante e ele faz parte do nosso dia a dia. Deus ordena, não pequeis. Né? Você não vai encontrar na Bíblia assim, não pequeis, né? Mas estou falando aqui, né? A lei do Senhor, a lei de Jesus Cristo, está bem claro, olha, quem me ama obedece os meus, o quê? Mandamentos. Mas nós vamos pecar. Nós vamos pecar. Por mais maduro que sejamos na presença do Senhor, o pecado ele é igual água, ele se adapta a qualquer circunstância, a qualquer realidade, a qualquer disciplina que você coloca na sua vida. Né, o pecado se adapta, ele acha um jeito. Por quê? Ele está dentro dos nossos corações. Né? Mas este salmo aqui de Davi aqui, né, eu não gosto de criticar Pedro, Davi, não é nesse sentido que eu olho para os pecados desses homens, que a Bíblia deixa bem claro para nós. Mas quando eu olho para esse aqui, né, meu coração se enche de esperança. Por quê? Porque Deus é um Deus que perdoa. Glória a Deus, igreja. Deus é um Deus que perdoa. Por isso você está aqui, meu querido. Porque você é pecador. Você é pecador.
E na oração do Pai Nosso está bem claro que o pedido de perdão faz parte da nossa rotina. Aquela oração é uma oração modelo para o cristão. Os discípulos chegaram, nos ensinam-nos a orar. E ali, está ali, né, o pedido pelo sustento, o pedido pelo estabelecimento do reino, o pedido de perdão e também um lembrete de que devemos perdoar os nossos semelhantes. E também o pedido, que é a segunda parte dessa pregação, que é a outra parte desse texto, no qual Davi pede fortalecimento espiritual. E na oração do Pai Nosso você vai encontrar a mesma coisa. Não nos deixe, mas o quê? Livra-nos do mal. E nós vamos desenvolver essas duas coisas aqui nessa oração, nessa canção. Olha só, meus amados, o Espírito inspirou Davi a escrever um salmo. Você sabe para o que salmo era usado, né? Para ser cantado pelo povo, para domínio popular. Onde ele se expõe, no qual ele se expõe diante do povo de Israel, se expõe diante da igreja, né? O Espírito trouxe o salmo para nós, igreja do Senhor. Quando você chegar lá no céu, meu querido, né? Eu não acredito naquela coisa, o juízo final, sua vida passando num telão. Eu acredito, né, um trato de cada homem com Cristo. Mas você vai olhar para Davi e você vai saber os pecados de Davi. Esses pecados que ele cometeu. Porque o Espírito levou Davi a escrever este salmo. Porque ele também mostra o propósito dele aqui neste texto. Eu quero ensinar os pecadores os seus caminhos, para que não desobedeçam. Glória a Deus, igreja. Este salmo é poderoso. A palavra do Senhor é poderosa. Amém, meus amados? Então vamos entender, falar sobre arrependimento e pecado aqui neste salmo de Davi. Estou na versão da NVI, tá bom? Ela é mais clara aqui para você do que a ARA. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Vamos ler até aqui. Amém, meus amados? Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por este salmo maravilhoso. Meu Deus, que mostra que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é gracioso e que o Senhor tem poder para salvar e perdoar. Pai Santo, que possamos entender a tua palavra, meu Deus, nesta manhã da consagração. Muitos estão aqui, Pai Santo, em jejum. Muitos, meu Deus, estão, Pai Santo, buscando da parte do Senhor um renovo espiritual, um renovo da mente. Meu Deus, que esta palavra, meu Deus, faça, meu Deus, um reboliço nos nossos corações, Pai Santo. Nada, meu Deus, de crescimento somente no intelecto, mas um crescimento no coração, Pai Santo. Um crescimento, meu Deus, que envolve todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Meus amados, antes de começarmos aqui, né, a falar de cada versículo,
você tem que entender o seguinte, porque eu não quero que você somente seja um espectador e fique vendo mensagens da internet. Não, eu quero que você leia a Bíblia e entenda a Bíblia. Amém, meus amados? Nós estamos falando de um salmo. Tá? Salmo. O livro de Salmo não tem capítulo. O livro de Salmo é poesia ali do Mediterrâneo ali, poesia ali daquela zona ali, da Mesopotâmia. E como que é a poesia daquele povo ali? Não é uma poesia, né, que diz respeito à rima de palavras. Isso é uma música muito bonita que fala de arrependimento aí, né? Tá bombando na internet, né? Você vê que a rima é através das palavras. Né? A música se chama A Jesus, que fala justamente disso, de arrependimento. Quem já ouviu a música? A Jesus, né? Você, na hora do coro, você vê, há uma rima de palavras. Salmo não, salmo é rima de ideias. Amém, igreja? Se chama paralelismo. Então, meu querido, quando você for ler um salmo, mais importante que até mesmo que o contexto do salmo, antes de você entendê-lo, é você entender que se trata de uma poesia ali daquela turma ali, daquela área ali, nos tempos bíblicos ali. Que se trata, né, de rimas de ideias, paralelismo que se chama. Tá? Então você vai ver, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Né? Apaga as minhas transgressões. Então temos a parte A e a parte B. Tem misericórdia. Por quê? Apaga as minhas transgressões. Né? Vai para o versículo 2 aí, por exemplo. Lava-me de toda a minha culpa e purifica de todo pecado. Está vendo a rima de ideia? Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu. Está vendo? Às vezes vai estar ao contrário. Tipo assim, ó, o Senhor é bom. E na parte B, Satanás é mau. Dando um exemplo bem para você entender, para você ler, entender e encontrar essa rima de ideias. Glória a Deus, igreja. Então, no seu devocional, eu sei que muitos gostam de ler Salmo, está aí para você entender. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do teu pecado. Do meu pecado. O que nós aprendemos aqui neste versículo 1, nesse versículo 2 aqui, meus amados? Meu querido irmão, somente Deus pode perdoar pecados. Glória a Deus, igreja. Outra coisa que nós aprendemos aqui, nestes 2 versículos. Quando Deus perdoa, você se torna como Cristo. Glória a Deus, igreja. Sem mancha, sem sujeira. Sem pecado. Glória a Deus, igreja. É isso que Davi está falando aqui. E ele apela aos atributos de Deus. Primeiramente, misericórdia. Tem misericórdia. Tenha misericórdia. E misericórdia aqui, meu querido, está ligado à compaixão, sim, mas está mais aqui, está mais ligado ao seguinte, olha, no lugar de dar aquilo que eu mereço, deixa de dar aquilo, né, no lugar de dar aquilo que eu mereço, que é a condenação, né, me purifica, lava-me, segundo a sua bondade, segundo a sua compaixão, aquela coisa de Deus olhar para o ser humano, né? Como diz lá no Salmo 103, Ele sabe das nossas limitações, Ele conhece, e muitos falam por aí, não, Jesus, Ele se tornou homem para entender o homem. Meu querido irmão,
Nenhum homem entende o próprio homem. Deus, meu querido, não precisava ter encarnado para entender o homem. Ele se encarnou para ser o sacerdote do homem, o representante do homem. Glória a Deus, igreja. Apesar de que está escrito que ele aprendeu através do sofrimento, mas é outro ponto. É um outro ponto ali, teológico. Meu querido irmão, Deus conhece a nossa estrutura. Glória a Deus, igreja. Por isso que Davi fala, segundo a sua bondade, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem compaixão. Este é o nosso Deus, igreja. Ele é todo poderoso. Glória a Deus, igreja. Ele tem poder para perdoar. Ele tem autoridade para perdoar. E Ele é bom. Ele é misericordioso. E Ele se compadece daqueles que se achegam até Ele. Glória a Deus, igreja. Isto me dá confiança. Isso me enche de confiança. E para você, meu querido irmão? Já fizeram aquela pergunta para você, mas se Jesus voltar na hora que você estiver pecando? E se Jesus estiver voltando? Ele vai voltar, quem crê nisso? E se ele voltar na hora que você estiver pecando? Davi também fala, que homem que conhece seus próprios pecados, absolva-me daqueles que me são ocultos, daqueles que eu não conheço. Meu querido irmão, o servo do Senhor, aquele que anda nos caminhos de Cristo, meu querido, ele é plenamente perdoado. Glória a Deus, igreja. E Jesus Cristo pode estar voltando lá, Você costuma ficar nervoso? Você fica nervoso, tal. Aí, como nós não somos dominados pelos pecados, mas, de vez em quando, E se ele estiver voltando nesse exato momento? Deus perdoa. Glória a Deus, igreja. Pode ter certeza, meu querido, pode ter confiança. Pode ter comigo, você que está nos caminhos do Senhor. Se Jesus voltar na hora que você estiver pecando, você vai ser lavado e remido completamente pelo sangue do Cordeiro. E você vai ser glorificado simultaneamente. Glória a Deus, igreja. É por isso que aquela música diz, vivo feliz, por quê? Sou de Jesus. Em outra versão da música, está assim, que segurança. É uma exclamação. Que segurança sou de Jesus. Glória a Deus, igreja. E Davi sabe, ele conhece Deus. Por isso que isso, meu querido, não anula a necessidade, de reconhecermos, até mesmo para o nosso amadurecimento. O cristão, meu querido, ele deve ter profundidade diante de Deus. Sabe, a nossa oração deve ser profunda. Não somente naquilo que nós sentimos, mas no conteúdo, no conhecimento e no alcance. Davi expressa, quando ele vai falando essas coisas, meu querido, pode ter certeza que o Espírito está lá, promovendo nele a profundidade do poder de Deus, da misericórdia, da bondade, de Deus. E também, meu querido irmão, Davi, ele expressa aqui a profundidade, o entendimento do seu próprio erro, da sua estrutura. Então, meus amados, Deus perdoa, mas o cristão, meu querido, o cristão tem que ser um bom teólogo. Não é para arrotar conhecimento e nem para ganhar debates, mas para se relacionar com Deus, com entendimento, com conhecimento, para que você, meu querido, tomado do conhecimento de Deus, você possa levantar as suas mãos e louvá-lo,
glorificá-lo, porque Ele é todo-poderoso. Ele é misericordioso. Estou destacando só os atributos que Davi destacou aqui. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido, às vezes você tem que mudar a sua maneira de orar. Mais profundidade, mais conhecimento, relacionamento com Deus. Como Davi fez. E aí Davi também se aprofunda, né? Ele aprofunda aqui no seu erro. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. A rima de ideia aí, né? Eu reconheço as minhas transgressões, parte B, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em mim em condenar-me. Eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Meus amados, vamos aqui à profundidade aqui do entendimento de Davi. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta, né, ele diz imediatamente, pequei. Pequei. Meus amados, algo muito importante que a igreja tem que aprender. Entenda bem o que eu vou falar aqui. Eu não sou contra a psicologia, neurociência, não sou contra. Aliás, nós devemos redimir, a igreja deve libertar esse tipo de conhecimento da influência do diabo. Amém, igreja? Por isso que é necessário o estudo e aprofundamento, e jamais tendo o conhecimento humano como régua, como parâmetro de verdade. E sim, a Bíblia. Amém, meus amados? Isso exige um profundo conhecimento da Bíblia. Tá? E aí, meus amados, nós, através dos princípios da palavra de Deus, irmos de encontro a tudo que é desenvolvido lá fora, né? Para você ter uma ideia, a música, primeiramente, né, surgiu no meio dos filhos dos homens, não no meio dos filhos de Deus. Surgiu no meio dos descendentes de Caim, e não nos descendentes de Sem. Esqueci o nome dele. O outro filho, Sete. São os dois filhos de Adão. Aí, né, não por isso, né, por causa disso, que a música é ruim. Aí o povo de Deus pega algo que surgiu lá, instrumentos musicais que surgiram lá primeiro. Peraí, vamos usar isso aqui para Deus, os parâmetros de Deus. Mas o que vigora, o que predomina, meus amados, o que predomina por aí, isso está até nos filmes. Hoje, para você ter uma ideia, para desenvolver um bom personagem, um bom vilão, você tem que contar os traumas dele. Você tem que, olha, por isso que ele é mau. E debaixo desse ensino está aquela coisa, né, da psicologia, né, ela, apesar de ter várias linhas, né, tem várias formas de ver o homem, de falar o que o homem é. Mas você vê que está por baixo ali que o homem, ele é bom, ele só precisa de oportunidade. Isso é antibíblico. Glória a Deus, igreja. Amém, igreja. Sabe? E também, na tratativa ali, naquela coisa toda, uma tentativa de explicar o pecado. Mas você faz isso por causa do que aconteceu com você.
Então vivemos uma geração que não quer jamais assumir a culpa. Isso está na cultura, isso está na ciência, isso está em tudo, para qualquer canto, né? Uma geração que não quer assumir a responsabilidade e não quer assumir a sua culpa. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E o crente que anda nesse caminho jamais vai experimentar a alegria daquela mulher que chegou chorando aos pés de Cristo. E jamais vai chegar no culto e vai louvar a Deus quando vê as verdades da libertação e da salvação aqui no telão e o povo cantando. Ele não vai ter profundidade no louvor e na alegria. Porque, meus amados, a dimensão do nosso amor a Deus está relacionada com o nosso entendimento sobre os nossos pecados, de quem Deus é e de quem nós somos, e as nossas falhas. Amém, igreja? Mas Davi não, fala que eu reconheço os meus pecados. Ele não chega para Deus, oh Deus, os meus irmãos, eles gostavam de olhar para as gretas, e eles me levavam junto ali para ver as gretas e as mulheres trocando roupa, porque a pornografia, meu querido, pornografia está mais ligada com a imagem, né? A palavra, né? Mas essa coisa, meu querido, é antiga, meu querido. E Davi não fica caçando culpado, se justificando. Ele chega para Deus e fala: eu reconheço o meu pecado. Isso é muito importante. Glória a Deus, igreja. E ele não para por aí. Eu reconheço o meu pecado sempre me persegue, ou seja, está latente na mente dele. Né? E ele fala: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Meus amados, o que segura o mal no coração do crente porque, né, nem sempre teremos uma testemunha perto, é sabermos que todo pecado, apesar de Davi ter arrastado Batseba para sua loucura e ter matado alguns homens, Urias, né? Davi diz: pequei contra ti. Porque a lei, meu querido, a lei é Deus. Ela é a expressão de quem Deus é. A lei descansa em Deus. A lei está firmada em Deus. A lei está fundamentada na pessoa de Deus, e não em circunstância, e não em homem. Não. Deus é aquele que sustenta a lei, e é para Deus que nós obedecemos a lei. E, meus amados, em Jesus Cristo, olha, se vocês me amam, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, as minhas leis. E em vários momentos, né, Jesus, ali no seu trato com os discípulos e com os fariseus, às vezes, né, ele chama para si a responsabilidade, fazendo-se igual a Deus, porque ele é Deus, e deixando bem claro, olha, eu afirmo, eu digo, ou seja, eu que garanto isso aqui. Né? Seja um mandamento, seja uma doutrina, né? Tudo isso está firmado em Deus, que não é mentiroso e que é verdadeiro. Glória a Deus, igreja. E ele fala: contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas.
E ele vai mais a fundo. De modo que, se o Senhor me condenar, isso vai ser justo? Hã? Meus amados, que dificuldade a nossa geração tem. Que dificuldade nós temos de reconhecer isso aqui. Isso é muito importante, meus amados. Tá? Isso é muito importante. O plano de salvação que nós temos, que nós anunciamos, ele é baseado na seguinte verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus, igreja. Aí eu falo novamente, que segurança sou de Jesus. Glória a Deus, igreja. Então, mas Davi, ele fala, olha, pequei contra ti, fiz o que tu reprovas, reconheço o meu pecado, ele está na minha mente, está aqui agora, não me deixa em paz. E se o Senhor me condenar, o Senhor vai ser justo. E ele aprofunda, não para por aí não. Aí ele fala, olha, meu pecado ele é grande demais. Sou pecador desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu sou pecador. Bebê é pecador, viu, meu querido irmão? Tá? Apesar de não ter a consciência, mas pecado é pecado, maldade é maldade. E você vê maldade em bebê. Você vê maldade. Já expressa maldade. Apesar de que a maioria esmagadora dos choros é por causa de algum incômodo, seja fome, seja fralda suja. Mas tem outras razões ali também. Nós somos pecadores, meus amados. Tem muitos pecados. Eu gosto quando o pastor Hernandes Dias Lopes fala, que faz um cálculo aí de 3 pecados por dia e multiplica pelos seus anos, pelos dias de vida que você tem. Agora, soma aí mais ou menos os pecados que você não conhece, que você não percebeu, que passou batido. Será que vai dar milhão? Milhões? Difícil, hein? Então Davi está aqui, olha, Deus, eu sou inteiramente pecador. O pecado, ele é poderoso na minha vida e presente na minha vida desde que eu nasci. Tá? Alguns vão falar, não, a mãe de Davi era adulta. Não, meu querido. Davi não está falando da mãe dele aqui, não. Davi está falando dele. Olha o contexto aí, meu querido. Tá? Até mesmo na série de Davi, que eu já vi, mostra lá, porque Davi, a mãe dele não era esposa do cara lá. Isso é invenção. Davi está falando dele. Em pecado me concebeu a minha mãe. Rima de ideia. Sou pecador desde nasci. Em pecado me concebeu a minha mãe. É a mesma coisa, meu querido. O que Davi está falando? Sou pecador. A minha existência, a partir do momento que eu passei a existir, já estava o pecado aqui. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. O que essas duas frases querem dizer dentro aqui do contexto? Davi está falando mais ou menos assim, Senhor, o Senhor quer, que a verdade prevaleça no meu coração, ligado aqui ao contexto, no sentido,
O Senhor quer que eu seja claro com o Senhor. O Senhor quer que eu tenha conhecimento de quem o Senhor é, de quão sou pecador aqui. O Senhor quer essa profundidade no meu coração. Esse entendimento, essa clareza. Né, sobre a verdade do Senhor, sobre a palavra do Senhor. Sou pecador. E só o Senhor pode me purificar. Versículo 7. Purifica-me com hisopo. Hisopo, meu querido, é uma erva que era usada para aspergir sangue, né, seja no sacerdote, Moisés usou para aspergir sangue no povo, ou para purificação com água. Parece que ela também foi usada para passar sangue nos umbrais da porta lá no Egito. É uma erva que ela é muito boa, ela é uma esponja. Você pega assim, né, um bocado dela, ela funciona como esponja. Aí Davi faz referência aqui à purificação dos pecados. Purifica-me com hisopo. Purifica-me, lava-me. Todas as minhas transgressões. E aí ele fala, lava-me e ficarei puro. Ou seja, se o Senhor me lavar, não vai ter mais sujeira nenhuma. Glória a Deus, igreja. Isto não vem de você, meu querido. Isto é dom de Deus. Ele te lava, meu querido, mesmo sua mente sendo confusa, mesmo aquela coisa toda, aquela, né? Mas espera aí, pastor, está acontecendo uma guerra aqui na minha mente, tentação e tal, e tal, e tal. Meu querido, ele te lava, mesmo nessa situação. Não que a situação vai melhorar, porque a nossa guerra vai até o dia de Cristo, que ele vai transformar as nossas mentes. Mas ele te vê como alguém limpo, sem pecado. Glória a Deus, igreja. Por isso que ele fala, lava-me. Se o Senhor me lavar, se o Senhor me perdoar, acabou, não tenho dívida nenhuma mais. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Né? A cor branca revela a sujeira, meu querido. Né? O pessoal está pegando essa passagem aqui para falar que a Bíblia é racista. Pelo amor de Deus, hein? Vamos parar de palhaçada, né? Deus fez o homem com a pele preta, Deus fez o homem com a pele branca. Aqui, nessa linguagem poética aqui, o branco é usado para, como a cor branca, não que preto é sujo, né? A cor branca é usada aqui para referência de limpeza. Né? O chão branco, né? Quem coloca chão branco em casa, depois se arrepende, porque um fio de cabelo estraga tudo. É ou não é? É verdade? Chão branco é terrível. Né? Melhor colocar um chão bege, né? Chão mais escuro. Né? Estamos falando de cor, meu querido, não estou falando de raça, não. Amém, meus amados? Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Talvez isso aqui seja uma referência ao culto, porque o culto ali no Antigo Testamento envolvia sacrifício, né? E ali, meus amados, ali no culto, duas coisas aconteciam, né? Aconteciam os momentos de tristeza, né? Mas também aconteciam os momentos de alegria. Por que que o povo se alegrava? Né? Se alegrava porque Deus perdoa. O camarada ia lá prestar o sacrifício, levava lá, e pela fé entregava ali o seu novilho, o animal, ou sua oferta ali, por causa de algum pecado. Né? Depois que ali o sacrifício era feito, o cara já abriu o semblante. Ó, que bênção. Né? Nós temos um Deus que perdoa.
Glória a Deus, igreja. E hoje, meu querido, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Olha que poder, que glória. O autor de Hebreus expõe isso. Igreja, não volte para lá mais. Não volte para a antiga aliança mais. Nós temos livre acesso. Entre com confiança, com ousadia, diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho. Aplauda Cristo Jesus, igreja. Aplauda Cristo Jesus. Tudo isso foi concretizado em Cristo. Tudo isso era sombra. Então Davi está falando, devolva-me esse momento. Devolva-me esse momento aqui. Glória a Deus, igreja. E estava sentindo no corpo, meu querido. Provavelmente, certeza, né? É mesmo, que o seu corpo, né, reflete as suas emoções, meu querido. Está sentindo na hora. Não é só o semblante que muda, não. O corpo sente. E aqui, né? Aparentemente aqui, estava sentindo os ossos esmagados. Meu Deus. Estava sentindo, né? Versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Glória a Deus. E ele finaliza esse pedido de perdão. Meus amados, fique de pé no nome de Jesus. Quero chamar a equipe de louvor. Meu querido irmão, pedido de perdão é para ontem. Não sei, meu querido irmão, que nível de entendimento você está. A questão, meu querido, você, por mais que sua mente seja guiada pelo mérito, é assim que o mundo funciona. Estamos num mundo no qual é o mérito que manda, ou a troca. Não é assim que funciona o mundo? Você dá para depois receber, mas não funciona assim com Deus. Quem primeiro deu a Ele, para quê? Depois receber alguma coisa? Não funciona assim com Deus, meu querido irmão. Você pecou, meu querido? Você pecou? Pede perdão. E eu lembro, meu querido irmão, que eu tinha meu pedido de perdão, que eu era legalista, né? Tinha todo um ritual. Eu tinha que passar um tempão triste e fazer, agora você sofreu o suficiente, agora você está perdoado. E o meu pedido, e eu só me dava por satisfeito quando eu me sentia perdoado. Tremenda de besteira, né? Besteira, meu sentimento não significa nada. O que significa, né, o que vale alguma coisa é a palavra. A fé, meu querido, deve dominar sobre todas as coisas. Muito cristão, meu querido, deixa o sentimento dominar a fé. Misericórdia. Não, meu querido. A fé deve dominar o sentimento. A fé é a base. Está escrito, meu querido. Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João fala: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos, né, um Consolador lá no céu. Temos Jesus Cristo lá no céu. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus, igreja. Aí você chega: Jesus, me ensina como orar. Jesus vai falar: olha, ora todo dia pedindo perdão. O que isso significa? Significa que somos pecadores. Mas pastor, você diz aí que o crente, ele não é escravo do pecado, mas eu estou me vendo escravo do pecado. O que o senhor diz para mim? A mesma coisa.
Quem tem a caminhada cristã longa sabe como que é a coisa. Está entendendo? Não tem como escapar, meu querido, de ajoelharmos e pedirmos perdão. E a partir desse momento, aí sim, a parte B da pregação, vamos tratar disso. Pastor, mas até agora eu já pedi perdão várias vezes, eu sou escravo do pecado. Meu querido, mas para onde você vai então? Vai se largar no pecado? Vai dizer para mim não tem jeito? Vamos tratar disso, com certeza, vamos tratar das coisas, né? Às vezes a pessoa realmente está vacilando em pontos pequenos ali, e aí vai para pontos grandes ali, né? Às vezes, né? Vamos tratar disso, mas meu querido, não tem escapatória a não ser ajoelhar diante de Cristo e mais uma vez pedir perdão, né? E saiba disso, Deus perdoa. Glória a Deus, igreja. Você vai conversar com qualquer um que é maduro aqui, e se você for a fundo, você vai ver isso. Insistência. Insistência. Tem até aquela música, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Vai encontrar alguma coisa? Não. Então, meu querido, quero pedir à pastora Marilene, né, para orar com a igreja aqui, nesse momento. Você vai orar, né? Se você pediu perdão hoje, amém, mas você vai orar novamente. Senhor, me perdoa. Aí se você, não pastor, não tem pecado não. Aí você é o pior da espécie. Então, meu querido, jamais tenha dureza no coração. Nós somos pecadores. Eu abraço meu velho homem para ser revestido pelo novo. Eu reconheço o meu velho homem, isso que eu quero dizer com um abraço. Eu sou pecador, igual Davi fez, para ser purificado, ser revestido no novo homem que é Cristo Jesus, meu Senhor. Nós vamos falar sobre fortalecimento espiritual, que é o segundo pedido de Davi. Davi faz 2 pedidos aqui, né? Me perdoa, Deus, e não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Estou pegando a fala de Cristo Jesus e colocando aqui no texto aqui. É basicamente isso. Davi vai desenvolver isso. Como Deus faz essas coisas, né? Como que Deus poderia fortalecê-lo diante da precária situação que ele estava por causa do seu pecado, que ele se encontrava por causa do seu pecado. Versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Espera aí, vou ler de novo. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, erga os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos no teu altar. Amém, meus amados? Segundo ponto aqui, meus amados. Depois do pedido de perdão, ele pede algo para Deus. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim
um espírito o quê? Estável. Algumas versões inabalável, né? Meus amados, outro ponto aqui. Somente Deus, meu querido irmão. Somente Deus pode mudar a inclinação do seu coração. Somente Deus pode fazer isso. E isso aqui, meus amados, tá? Estou de acordo com arminianos e calvinistas, não com semi-pelagianos. E semi-pelagianismo é heresia. Tá? Então, um ponto de exclamação para os meus irmãos arminianos aí, né? Cuidado para não cair no semi-pelagianismo. É fácil. Tá? Tá? Pastor, o que o senhor está falando? Dá o Google. Amém, igreja? Amém, igreja? Lá vem o pastor de novo com intelectualidade. Meu querido. Tem que andar junto, não tem como não. Você tem que ir para diante de Deus com fé. Com fé. Senhor, só o Senhor pode mudar a disposição do meu coração. Glória a Deus, igreja. Só o Senhor pode mudar isso. E é isso que ele pede a Deus. Cria em mim um coração puro. Meus amados, se formos entender aqui no contexto, coração puro, ele está pedindo o seguinte, olha, Senhor, eu não quero um coração zerado, vazio. Eu não quero um coração inocente. Não é isso que Davi está falando. Puro aqui, meu querido, não é sinônimo de vazio, nem de inocência. Puro aqui, meu querido, significa assim, Pai Santo, me dê um coração que pertença somente a Ti, que seja puramente de Deus, não tenha mais nada. Pureza de coração, meu querido, está ligado no Antigo Testamento com idolatria. E não é à toa que Paulo coloca a idolatria lá em Romanos 1 como o pai dos outros pecados. O homem ignora Deus, se estriba nos seus próprios entendimentos, seus próprios caminhos, rejeita a verdade de Deus e dá crédito à injustiça, produzindo deuses. Consequência? Degradação, pecado. Cria em mim um coração puro, poesia hebraica, rima de ideias. Cria em mim um espírito estável. Que o meu coração esteja firme, estabilizado, somente em Ti. Olha o entendimento deste homem, meus amados. Quando paramos para analisar os nossos pecados, né, nós e como abordamos essa questão da idolatria, a idolatria, meus amados, quando você pega o homem adorando imagens, adorando esculturas, objetos, ele nada mais, nada menos, ele está fazendo o seguinte, ele está refletindo aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta. Por exemplo, lá na cultura grega tinha os adoradores de Baco, né? O vinho, gostavam de cair na bebedeira. Mas eu te pergunto, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que eles gostavam de beber antes de adorar Baco ou Baco levou eles a beber vinho? Né? Quem cria os deuses, meus amados, são os homens. Na sua interação com os demônios. Né? Não é verdade? É isso que a Bíblia diz. Quem cria os deuses são os homens. Satanás só dá um soprinho de mentira. A coisa
estoura. E os homens criam toda sorte de idolatria. E, né, a idolatria a qual o Senhor veio combater ali no meio dos judeus, né? Eles não se ajoelhavam diante de nenhuma escultura. Mas não tinha imagem de Mamon, por exemplo. Mamon é dinheiro, né? Mas Mamon, né, Jesus coloca, o pecado era o adversário que Jesus coloca de Deus no coração do povo de Israel, no povo de Israel, o povo que se gabava, olha, o exílio tirou a idolatria do nosso meio. Aí Jesus fala, não, tem Mamon aí. Mamon. Então, a idolatria, ela não precisa de uma imagem. A inclinação do coração se torna idolatria. E ela vai se expressar através de dinheiro, poder, sexo. Mas você vê que idolatria está sempre lá. Você colocou algo no lugar de Deus. E isto é a definição definitiva de idolatria. Colocar algo no lugar de Deus. E aí, meu querido, o céu é o limite. Seu cabelo pode ser seu ídolo, né? Seu ídolo pode ser mesmo uma imagem. O dinheiro pode ser o seu ídolo, o trabalho, a vida. E o céu é o limite para a idolatria. Mas Davi faz o pedido, que o meu coração seja somente teu, que ele esteja estabilizado em ti. Glória a Deus, igreja. Só Deus pode te dar isso, meu querido irmão. Só Deus pode entrar aí e mudar a inclinação. Tá? Não me expulses da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Temos um exemplo claro de alguém que foi rejeitado por Deus. Logo antes de Davi, quem? Saul. E o que saiu de Saul? O que saiu de Saul? O Espírito saiu, aquela capacitação de Deus para reinar debaixo da sua aprovação, debaixo da aprovação de Deus, foi retirado de Saul. E o que foi colocado no lugar do Espírito Santo? Demônios. Hã? Então provavelmente Davi está com isso aqui em mente. Ele já viu acontecer antes. Então aqui, né, os comentaristas ficam na dúvida, aqui quem está falando é o homem ou é o rei? Mas aí que está, o homem é o rei. Vocês estão entendendo? Ele está expressando, ele está abrindo o coração. Mas algo está bem claro para Davi, né? Algo está bem claro para Davi. Porque Deus falou, olha, você vai continuar reinando aí. Mas o que Davi não quer? Não quero reinar sem o Senhor. E está bem claro aqui no texto, né? Se alguém acha, olha, é o rei Davi que está falando. Né? Está bem claro aqui no texto. Davi, meu querido, não está preocupado com os homens. Quando Saul pecou, né, ele se preocupou com os homens. Samuel, me acompanha aqui, porque senão, né, o pessoal vai ver que, né, o pessoal vai ver, as pessoas vão ver, o reino vai ver que Deus não está mais comigo. Me acompanha aqui. Estava preocupado com poder. Estava preocupado com posição. Né? Está claro aqui que Davi está preocupado com o que Deus está pensando. Por isso que ele escreveu este salmo. Está lá a pergunta lá da lição do PG. O que você acha que diferencia alguém que se justifica quando é pego em pecado? Quando é pego de alguém que expõe o seu pecado para todo mundo?
depois que também foi pego, foi confrontado pelo pecado. O que você acha que diferencia? Amanhã vocês discutem na lição do PG. Então Davi está, olha, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não tires de mim o teu Santo Espírito. E ele vai além. Devolva-me a alegria da tua, o quê? Salvação. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Meus amados, o que Davi está falando aqui? Ele está falando assim, Deus, mexe na minha vontade, mexe nos meus sentimentos, sabe os seus ensinos, Deus, sobre suas obras, sobre o que o Senhor faz pelos homens. Sabe aquele coração voltado para o Senhor, por causa da palavra, ao ler a palavra, ao entender a tua palavra, e que Deus maravilhoso, né? Que coisa boa é estar nos caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor são bons. Crie isso em mim, novamente. Eu quero um coração na tua presença, estabilizado em ti. Eu quero um coração que todo o meu ser, Davi, ele está usando palavras que envolve vontades, sentimentos, envolve todo o ser, tudo aquilo que a palavra coração significa, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que é o centro do homem, que é de onde, né, o homem. É difícil falar, definir aqui, não estou encontrando palavras, mas a plenitude do homem, vontades, desejos, consciência. Davi está pedindo a Deus, Deus, mexe com tudo isso aí, que tudo isso seja somente seu. Glória a Deus, igreja. Que tudo isso esteja em ti. A vontade, meu querido, com a obediência, meu querido. Vou colocar questões difíceis aqui para vocês. É melhor alguém obedecer a Deus com má vontade do que alguém ser pego obedecendo a Deus, mas faz isso por natureza. Alguém que é calmo por natureza. E alguém que se obriga a ficar calmo. De certa maneira, esse que se obriga a estar calmo é melhor do que aquele por natureza, porque um é movido por fé, outro é o jeito dele. Você entendeu? Mas Davi quer algo além. Davi pede para Deus algo além aqui. Um espírito pronto ao quê? Obedecer. Tem vezes, meu querido, eu já falei isso antes, tem vezes que eu oro porque tem que orar. Eu não quero orar, não. É todo dia que eu chego, Deus, nossa, que maravilha. Quero orar. Vou ficar 10 horas orando. A caminhada cristã exige maturidade e perceber, olha, meu coração está assim. E isso é um sinal de alerta. Meu coração está fazendo as coisas de Deus com má vontade. Né? Vai fazer porque tem que fazer. Realmente, eu estou melhor. Né? Essa situação é melhor do que aquele que faz naturalmente, mas não faz movido por fé. Né? Mas como somos o povo do Espírito,
e o Espírito age profundamente, e na nossa vida nós temos esses refrigérios, onde, né, a nossa vontade converge com a vontade de Deus. Se você olhar para o céu à noite, né, você vai ver ali que Mercúrio e Júpiter estão alinhando ali, um fica atrás do outro, né? Aconteceu isso sexta-feira, né? Às vezes, e ficou uma bola maior, Júpiter, né? No céu à noite. Você vai ver isso lá para 6:30 da noite. Às vezes acontece isso na nossa vida, da nossa vontade, com a vontade de Deus. Às vezes não, mas você tem que obedecer a si mesmo. E é melhor assim. Mas Davi quer mais profundidade com Deus aqui, né? Chega alguém fala que não é possível o ser humano não pecar, né? John Wesley afirmava isso, né? Isso não é verdade, não é verdade, tá entendendo? Mas isso significa que não devemos pedir isso? Já que não é verdade, vai ser impossível enquanto habitarmos nessa carne, vai ser impossível, né? Aquela coisa, Deus é tudo em todos nessa realidade agora. É impossível, mas isso significa que não devemos pedir isso? Será que não vem a nós o vosso reino? Não significa isso também, não? Meus amados irmãos, e aí, né, aquela coisa, né, pastor, eu sempre caio nos pecados, eu sou escravo do pecado, ok. Mais uma vez eu pedi perdão, ok. Pois é, o Espírito Santo está falando, meus amados, para nós essa manhã, que antes das quedas, Ele manda avisos. E é importante que a gente fique atento aos avisos. Eu não vou ter boa vontade sempre para orar, mas se a má vontade de orar for regra na minha vida, e mesmo se eu estiver orando, mas se a má vontade de orar for regra, temos um ponto difícil aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Amém, meus amados? Porque nós somos o povo do Espírito. Nós somos o povo que canta de alegria e canta louvores por causa da verdade. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido, por que eu estou falando isso, meu querido? Porque você deve analisar bem o seu coração. Porque pecados graves, meus amados, ele entra através de pecadinhos. Pastor, não existe pecadinho nem pecadão. Para ir para o inferno não existe mesmo não, mas como consequência, tem. E pecadinhos levam a pecadões, com certeza. Meus amados, não podemos aceitar frieza espiritual. Glória a Deus, igreja. De tudo isso que esse versículo está falando aqui, se resume nisso aqui, ó. Não podemos aceitar frieza espiritual. Somos um povo que chega diante de Deus Todo-Poderoso. Deus, eu quero mais de Ti. Glória a Deus, igreja. Eu quero mais de Ti. Né? A maturidade é real no nosso meio. A perfeição não, mas a maturidade é. E a maturidade, na hora que você vai ver todo cristão maduro, todo servo de Deus maduro, desde Abel, são pessoas que buscavam a Deus. Que a sua incapacidade, a sua dificuldade, né? O pecado, como diz Lutero, as minhas tentações me levam para Deus, são minhas metas, né? Realmente, olha, o meu pecado, essa situação toda, pecado, tentação, isso, meu querido, me mostra que eu tenho que viver aos pés da cruz. Que eu tenho que viver no ambiente dos louvores, no ambiente da palavra, e sozinho, né? Eu na minha casa ou qualquer outro lugar tenho que buscar a Deus. E repetir as mesmas palavras de Davi. Me dê um coração puro, espírito estável. Me dê todas essas coisas aí, Deus.
Eu quero viver na tua presença. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa alegre por causa do Senhor. O pecado arrebentou com Davi. Opa, Senhor, restaura essa alegria. A alegria do perdoado. A alegria da tua salvação. Provavelmente salvação é o perdão. Né? A alegria que é a alegria resultante do perdão. Que Deus vai dar para Davi, porque Davi está pedindo com fé, ele sabe, Deus vai me dar. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Andar na tua presença. Meus amados irmãos, foi feita uma pesquisa entre os pastores, né, e grandes líderes, não somente pastores, mas grandes líderes, que caíram feio. E cair feio para nós é ser pego em adultério. Todos eles negligenciaram a simplicidade desse texto aqui. Negligenciaram a oração e os pedidos corretos que devem ser feitos nas orações. Negligenciaram a alegria da salvação. Negligenciaram tudo aquilo que o Evangelho desperta. E aí vai, no dia a dia, no automático, pão. Vem algo para arrebentar. Sabe? Isso não significa que o camarada não é salvo, não. Deus vai corrigir, assim como corrigiu Davi. Se é de Deus, vai até o fim, meu querido. Mas o pecado arrebenta. O pecado arrebenta. Tem pecado, meu querido, você não sente a consequência. Tem pecado que você sente a consequência na hora. Pode ter certeza, esse pecado que você sente a consequência na hora, ele é resultado de pecadinhos. Jesus Cristo deixou avisado, naquele momento ali, os discípulos seriam provados de maneira vigorosa. Jesus disse, orem e vigiem para que não caiam. Não entreis o quê? Porque tem uma parte de vocês que está pronta, a outra parte não está não. Meus amados irmãos, é nós que esfriamos o Espírito. Desculpa, somos nós que esfriamos o Espírito e somos nós que entristecemos o Espírito. Isso é claro na Escritura, no Novo Testamento. Glória a Deus, igreja. Mas Davi está orando. Ele está orando, Deus, eu quero ficar nesse ponto aqui. Um coração estabilizado em Ti. O Senhor agindo na minha vida. E o meu ser inclinado para o Senhor. Inclinado para Ti. Vontade, sentimento. O meu ser inclinado para Ti. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido irmão, você já sabe o que deve fazer. Quando a gente, vi a pastora Marilena orando aqui a respeito das pessoas trocarem culto por qualquer coisa. Meu querido, eu não quero nenhum religioso aqui. Eu vou no culto porque, senão que vão falar de mim. Eu vou no culto porque isso, aquilo. Meu querido, uma das coisas para o cristão ser fiel nas suas disciplinas espirituais é a realidade do pecado e a realidade do esfriamento e do entristecimento do Espírito Santo, né? Que são coisas, né, que provocam grandes quedas.
Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Religioso aqui não, meu querido. Tem pastor que a igreja está lotada. E está todo mundo na carne. Porque o sistema é carnal. O sistema da igreja é todo voltado para o mérito, para a troca. As pessoas, né? Jesus, meu querido, a fila de milagres era longa. Hã? A fila de milagres era... o culto dos milagres de Jesus eram lotados. Mas Jesus olha para trás e fala o seguinte: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Glória a Deus, igreja. E o texto é claro, de Lucas lá. O Lucas está falando justamente isso. Que o povo estava seguindo Jesus por causa daquilo que ele podia dar. E Jesus olha para trás e o seguinte: pode parar com essa bagunça aí. É isso mesmo. Pode parar com isso. Meu caminho é o caminho da cruz. Vocês querem me seguir? Esse é meu caminho. Meu querido irmão, você deve avaliar a sua vida, meu querido irmão. Sabe, a experiência cristã, da minha caminhada, e tem pontos que Deus já me deu sabedoria a respeito da minha pessoa, do meu ser, como funciona, como que eu funciono. E eu acredito que é a mesma coisa que você. Quando meu coração não é mais puro, entra outra coisa. Começa a dividir a atenção. Estabilidade. Né? Um dia está chorando na presença de Deus, outro dia está qualquer outra loucura. Quando a pessoa, né, nota, né, quando eu me vejo o seguinte, né, não me alegrando mais no Evangelho, ou em Deus, sabe? Quando eu estou obedecendo, estou fazendo certo, mas a má vontade está reinando, a má vontade. Está reinando. Aí eu já sei, preciso buscar renovo espiritual. Preciso buscar renovo espiritual. Eu tenho que ter o coração aquecido na presença de Deus. Eu tenho que ter a vontade aquecida. Porque Deus é maravilhoso. Vocês estão entendendo, meus amados? Sabe, você pega os grandes homens que foram perseguidos. Você acha que foram coisas do mundo que sustentaram esses homens? Esses homens olhavam para a cruz, olhavam para a realidade dos seus pecados, para a santidade de Deus, e ficaram: Deus, muito obrigado por sofrer por causa do nome de Cristo. Alegria, não é masoquismo não, meu querido, não é essas coisas não. Alegria por sofrer por causa de Cristo. Isso aconteceu com os apóstolos, com a igreja primitiva. E a nossa tentação aqui, meu querido, não é morrer por causa de Cristo, e sim viver por causa de Cristo, porque ninguém aqui vai morrer por causa de Cristo. Dificilmente pode ser reprovado lá na faculdade, porque as faculdades estão tomadas aí, né, pela injustiça. Perdeu o emprego, não tem uma promoção. Você vê que poucos crentes têm promoção nas empresas, porque o crente denuncia injustiça, e às vezes às vezes, pelo que eu ouço é regra, né? A pessoa para atingir posições altas tem que vender a alma. Mas isso não te atrapalha, porque você olha, meu Redentor vive e em breve ele voltará. Vocês estão entendendo? Então a alegria pura e simples de pertencer a Deus. Glória a Deus, igreja. Então, são coisas que eu observo e eu quero, se você não entende isso, meu querido irmão, se você não tem esse parâmetro, né, esse texto aqui é bom, traz alguns parâmetros bons para você. Vigiar. Se encontrou fora do texto, vai para a oração, meu querido. Realmente, você não pode criar vontade nem sentimento. Se você criar, vai ser superficial, passa,
da noite para o dia. Nenhum homem pode criar isso. Olha, vamos fazer um retiro que vai produzir isso. Realmente vai durar 1 semana, 2 semanas. Se você não aprender a ter a intimidade com o Senhor, ir direto à fonte, que está lá no seu secreto, e está aqui no meio da simplicidade do culto, o culto vai ser a mesma coisa. Mesma coisa, tem nada de novo. Meu querido, você não entendeu o culto. Se você não encontrar o poder de Deus na simplicidade, vai ser difícil, meu querido. Glória a Deus, igreja. Se você não encontrar o poder de Deus no seu secreto, lá no seu quarto, no seu momento, né? Qual que é o seu secreto? Você sabe, o lugar que você se isola para buscar a Deus sozinho, e na meio da simplicidade do povo de Deus. Não, lá só teve pregação, louvor e palavra. Nó, mude o espírito, lá teve louvores ao Deus Altíssimo. Lá teve pregação da palavra. Deus é a verdade. E lá teve orações, porque Deus é todo poderoso e nós oramos no nome de Cristo Jesus. Então, a mesma coisa que para alguns pode ser um tédio, para outros é poder. Sabe? E essas coisas aqui, que Davi pede a Deus, dependem da oração. Nesses momentos simples. Nesses momentos de intimidade, nesses momentos que não tem nenhuma parte do glaico sendo privilegiada ou sendo assistida no sentido, né, no que diz respeito ao meu ego. Mas estão naqueles momentos que nos quais ou você se isola ou você se ajunta com os irmãos para buscar e dar glória somente ao Deus Altíssimo. Glória a Deus, igreja. Mas Davi prossegue, porque ele tem obrigações aqui. Então, versículo 13. Então, ensinarei os teus caminhos aos... Ou seja, Deus, tira a trave do meu olho. Resolve a minha vida. Me dê autoridade. Né? Me dê essa disposição aí para andar nos seus caminhos. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua o quê? Aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Olha só. Que profundidade, hein, meu querido irmão? O rei tinha obrigações, meu querido. Davi tinha obrigações. Uma das obrigações do rei era julgar. E o rei de Israel, ele entendia o seguinte, olha, ele carregava debaixo do braço dele, assim. Nessa Bíblia aqui não, era a Torá. Ele tinha que julgar tudo segundo os mandamentos de Moisés, que Deus deu a Moisés. Né? Mas Davi precisava de perdão e precisava de um renovo espiritual para fazer isso. E isto não é uma coisa somente para o rei de Israel. É uma coisa para qualquer servo de Deus comum. Glória a Deus, igreja. A gente vai buscar liderança, porque a gente, né, tem que esposos, esposas, um dia os jovens também vão ter que ensinar alguém, vão ter que cumprir obrigações de ensinar e guiar. Você precisa estar amparado. O que você vai ensinar? Como que você vai ensinar?
você precisa do poder de Deus. Bem que Jesus disse, sem mim o quê? Nada podeis fazer. O que ele está falando? O seguinte, olha, vocês não podem fazer nada a não ser no meu nome. A não ser que eu dê autoridade a vocês. Seja através da justificação, seja da habilitação através de dons, seja através do chamado, que Ele é Deus que chama e não um homem. Tá? Tudo depende de Cristo Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos lá que o relógio não para, né? Mas os irmãos estão entendendo até aqui? Meus amados irmãos, estamos falando agora de fortalecimento espiritual, amém? Amém, meus amados? Você entendeu que isso veio de Deus? Amém, meus amados? Tudo vem dele. Mas você entendeu que você tem uma responsabilidade? Que você pode se entristecer o espírito e apagar o espírito? No sentido de apagar o espírito lá em Tessalonicenses, de calar a profecia, não dar ouvidos à palavra. No sentido lá de Efésios, entristecer o espírito, perder freios, se lançar no automático e cometer pecadinhos. E no sentido também de Efésios, que manda ser cheio do Espírito Santo, através de disciplinas espirituais. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Então temos, meu querido, responsabilidade. Você tem que analisar o seu coração, como que está o meu coração está fervoroso na presença de Deus ou não? Eu amo, é realidade na minha vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou é realidade? Entristeci-me quando me disseram, você tem que ir para a igreja. Não é porque eu não queria ficar em casa fazendo qualquer outra coisa, queria, né? Cuidado. São parâmetros importantes, meus amados. Importantes. E Davi ora para que o coração dele seja totalmente de Deus. Que ele seja estabilizado em Deus. Que a alegria dele esteja em Deus. E que a inclinação dele, das vontades dele, da vontade dele, a prontidão dele, olha, a disposição dele, seja obedecer. Glória a Deus, igreja. Então vira para o seu irmão, vigia, irmão. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Seguindo aqui. Não te deleites em sacrifício, nem te agrada em holocausto, senão eu os traria. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, ó Deus, não desprezarás. O que Davi está fazendo aqui? O que ele está falando aqui? Deus, não quero prestar para o Senhor um culto vazio. Né? Um culto vazio. Né? Não posso passar com a carruagem em cima dos bois, não. Os bois têm que ir na frente. Eu tenho que prestar holocaustos. Eu tenho que fazer sacrifício. Né? E é ele mesmo que escreve, né? Quem vai subir ao monte do Senhor? Ou seja, quem vai cultuar lá no templo, ou na tenda lá em Jerusalém? Quem vai subir em Jerusalém para cultuar o Senhor? Quem tiver mãos limpas e o coração? É isso aqui, ó. Quem é que, o sacrifício, qual é o sacrifício que Deus aceita? É aquele sacrifício de pessoas que fogem do pecado e de coração buscam a Deus, querem o perdão de Deus e querem buscar a Deus. É isso que quer dizer Salmo 15, Salmo 24, é a mesma coisa. Quem subirá ao monte do Senhor? Glória a Deus, igreja.
O Senhor, meu querido, não quer que você passe, né, com a carruagem na frente dos bois. Não. O nosso coração, meu querido, tem que estar quebrantado. Glória a Deus, igreja. Nosso coração, meu querido, vê se o seu coração está quebrantado, meu querido irmão. E um bom parâmetro para ver se o coração está quebrantado é se alguém te confrontar e você aceitar. Porque quando o ser humano aí fora aí aceita, eu sou mau, ele fala, eu não presto mesmo não. Mas só o servo de Deus aguenta ser confrontado e fala o seguinte: eu pequei contra Deus. Sabe, porque Deus não vai te falar nada. Deus vai mandar o irmão falar com você, vai mandar o pregador, vai mandar sua esposa, seu esposo, seu irmão, não sei. Deus vai mandar pessoas. Hoje o ser humano quer Deus e não as pessoas, né? Estão no engano. Não quero igreja, eu quero Deus. Como que o evangelho chegou aqui? Não foi através da igreja, não? Você se converteu, não foi através de pessoas, não? Ou você teve uma iluminação? Não. Deus usa pessoas. Deus usa a igreja dele, o baluarte da verdade. Glória a Deus, igreja. Meu querido irmão, o relógio está correndo. Fique de pé no nome de Jesus. Quero chamar a equipe de louvor.